A paz do Senhor, meus irmãos, apaixonados pela palavra de Deus. Amém? Quero fazer aqui uma série de um pequeno resumo sobre os problemas, as dificuldades e também as qualidades das 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas a qual Cristo precisou intervir com uma carta que ele descreve ao seu apóstolo amado João, que João tem um arrebatamento de alma, e João estava na ilha de Pátimo, mas a ilha de Pátmos não foi uma ilha onde ele ia ficar enclausulado, mas a ilha de Pátmos foi um aeroporto, para João, porque ali ele decolou para a eternidade para receber uma das maiores revelações da palavra de Deus, que é o livro escatológico do Apocalipse. O que nós entendemos é que nas maiores dificuldades é que surgem as maiores revelações de Deus para a nossa vida. Nos piores momentos da nossa vida que Cristo se revela, no deserto que ele se revela, é no vale que ele se revela na nossa vida. E com João não foi diferente, foi numa ilha onde nunca ninguém havia voltado para contar a história. João recebeu a maior revelação que ele poderia ter tido, das coisas que eram, das coisas que são e das coisas que irão ser. Um livro extremamente profético, um livro a qual Cristo usou da sua autoridade para revelar coisas maravilhosas para o apóstolo. E ele começa a escrever ou prescrever 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Igrejas ali instituídas na Grécia, que estavam sob o jugo de Roma e que hoje é a Turquia. Nós sabemos que Cristo precisou de escrever ou prescrever cartas porque a igreja havia fechado seus ouvidos para ouvir a sua voz. Se você perceber, na primeira carta que ele prescreve à igreja de Éfeso, ele diz assim no seu final: quem tem ouvidos, ouça. Então, o que a palavra, o que o Espírito diz às igrejas. Então, eles haviam fechado seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então, eles não estavam aptos a ouvir aquilo que Cristo queria tratar com eles. Então, ele precisou descrever ou prescrever uma carta para eles e ser entregue em mãos para o bispo, para o pastor que pastoreava aquela igreja. E é bem verdade que eles haviam abandonado a doutrina. Então, Cristo precisou se revelar de forma categórica e também de forma literal para cada uma delas, para que eles tomassem as devidas providências para melhorarem a sua adoração e também a sua comunhão com Deus. Então, nós vemos que a igreja de Éfeso, ela foi fundada debaixo de um avivamento. Paulo, ele começa a igreja em Éfeso debaixo de um avivamento tremendo na casa de Tirano, com 12 pessoas, junto com o amado irmão Paulo, o Apolo. Apolo, mesmo sendo uma pessoa que tinha uma eloquência, ele era tremendo, porque ele ainda não era cheio do Espírito Santo. E quando Paulo ele entende isso, em Atos capítulo 19, a gente vê muito bem isso, ele pede para que ele sente, e as pessoas que estão ali, 12 pessoas, e Paulo ministra, e com imposição de mão, todos são cheios com o Espírito Santo. E o mais tremendo disso é que, debaixo de um avivamento, a igreja vai surgindo ali na cidade de Éfeso, que era uma cidade idólatra. Você vê que quando ele escreve a sua carta lá em Éfeso, no capítulo 6, ele dá uma lição de batalha espiritual, porque ele entendia que os crentes ali em Éfeso não tinham que lutar contra a carne, mas era no reino espiritual, porque a cidade era muito idólatra. Existia uma deusa ali que o povo daquela região adorava ferrenhamente aquela deusa chamada Diana. Diana para os romanos e Artemis para os gregos. Nós vemos que essa adoração a essa deusa Diana, que na etimologia da palavra significa fertilidade, e essa deusa tinha muitos seios,
Tanto que os homens traziam suas ofertas e praticavam relações sexuais ilícitas ali, crendo que ela lhe traria a fertilidade para sua casa, para sua vida, tanto financeira como também sexual. Então, nós vemos que debaixo desse avivamento a igreja vai surgindo dentro dessa cidade idólatra. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo cria uma revolução tremenda naquela cidade, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Irmãos, a cidade era muito linda, existia um teatro e uma biblioteca imensas naquele lugar. O teatro o tamanho dela era mais ou menos de 130 metros de comprimento por 18 de altura, e onde cabiam aproximadamente de 30 a 40 mil pessoas. E debaixo desse avivamento, as pessoas começaram a crer no Cristo ressuscitado, no Cristo morto e ressuscitado que Paulo ministrava sobre a ressurreição de Cristo. E o povo começou a trazer seus livros de feitiçaria, seus deuses, e depositar ali aos pés do apóstolo Paulo. E Paulo queimava em praça pública aqueles objetos. E nós vemos que, através dessa revolução, a cidade começou a se levantar contra o apóstolo Paulo. Tanto que eles entraram naquele teatro e começaram a gritar: Diana dos Efésios, Diana dos Efésios. E Paulo precisou fugir daquela cidade, tanto que depois ele precisou escrever a carta aos Efésios, né, para doutrinar a igreja. Mas ele precisou sair e fugir da cidade. Por quê? Porque a cidade começou a se levantar. Os demônios, as regiões celestiais começaram a travar uma batalha contra o povo de Cristo ali naquela cidade. Mas a igreja ficou fundamentada ali. E nós vemos que lá na frente, já com a igreja estabelecida, Cristo precisou enviar uma carta de doutrinação também à igreja. No Apocalipse capítulo 2, nós vamos fazer um resumo bem breve aqui. Diz assim, no versículo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz assim, eu conheço o teu labor. Interessante que quando Cristo começa a descrever a igreja, ele descreve as qualidades também. Hoje nós fazemos diferente. Nós descrevemos primeiro aquilo que as pessoas têm de pior na sua vida, quando nós vamos descrever alguém. Mas Cristo começa a descrever as qualidades. Ele diz assim, eu conheço as tuas obras, o teu labor, eu conheço que tem a tua paciência, sei que não podes suportar os maus, e tem provado os apóstolos. Então uma igreja tremenda, porque ela tinha obra, tinha paciência e provava aqueles que se diziam apóstolos. Aqueles que chegavam na igreja de Éfeso, eles precisavam mostrar a carteirinha, quem ungiu eles, de que ministério eles eram. Eles não colocavam qualquer um para ministrar nos seus púlpitos. Eles tinham que, a pessoa que para ministrar ali, para chegar para dizer que era um pastor, um apóstolo, um discípulo, eles tinham que provar, eles tinham que ter testemunho. E nós vemos que hoje é bem diferente. Em nossas igrejas nós liberamos os nossos púlpitos para qualquer um, e às vezes as pessoas não estão dentro do parâmetro aceitável de Deus, né, para estar ministrando em cima de um altar, de um púlpito ou dentro de uma igreja. As pessoas estão às vezes em pecado, estão praticando coisas horrendas, estão em rebelião com seus pastores, mas mesmo assim nós cedemos os nossos púlpitos para eles ministrarem. Mas na igreja de Éfeso isso não era aceitável. No verso 3 ele diz assim, sofreste por amor no meu nome, tu tens tido paciência e não desfalecesse. Então, sofria por amor, tinha obra, provava os ministros e ainda, olha só, não desfalecesse. Então eles tinham paciência, eles eram fortalecidos, eles tinham obras, eles estavam firmes, eles não desfaleciam na obra do Senhor. Mas no versículo 4 diz assim, mas tenho contra ti. Então primeiro Cristo descreve as qualidades, para depois descrever
onde eles estavam errando. Diz assim, ó, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é fundamental para as nossas vidas. O que adianta aquela igreja ter obras, ter paciência, lutar contra os apóstolos que se diziam ser apóstolos, provar eles, ter paciência, eram firmes na fé, não desfaleciam, mas não haviam deixado o primeiro amor. Meus irmãos, que nós possamos voltar às primeiras obras, porque o primeiro amor, ele é fiel. O primeiro amor, ele não desfalece com facilidade. O primeiro amor não critica o nosso irmão pelo erro. Pelo contrário, o primeiro amor ajuda, levanta, aconselha, né? Cura as feridas. O primeiro amor vai com ele até a sala de julgamento e torce por ele, porque sabe que todos estão sujeitos ao erro. Mas o segundo amor, ele é tardio, ele chega sempre atrasado. O segundo amor, ele critica os seus irmãos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos deixar que Cristo mova em nós e não olharmos as pessoas pelos erros que elas cometeram, mas olhar para o dom que há dentro delas. Jesus, quando encontra aquela mulher samaritana, ele diz assim: eu vejo o dom que há em ti. Irmãos, aquela mulher, ela tinha um vício na sua vida, um vício sexual, mas Cristo não a criticou. Cristo conhecia os seus erros, mas ele não a viu pelos seus erros, ele viu pelo dom que havia dentro dela. Meus irmãos, aquela mulher samaritana ganhou a cidade de Samaria inteira para Jesus, porque Deus e Cristo viu o dom que existia dentro dela. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Mas Jesus dá assim, dá a receita para eles. Na prescrição de Cristo, ele dá a receita. Lembra-te de onde caíste. Eu estou ministrando para vocês nesse vídeo, dizendo para vocês, lembra-te, em que lugar você abandonou o primeiro amor? Talvez foi por uma palavra lançada, talvez foi por uma mágoa que você guardou dentro de você, talvez foi por um levante que as pessoas se levantaram contra o teu ministério, contra a tua vida, e você diz, eu não quero mais saber de fazer a obra, eu não quero mais pôr a mão no arado. Mas Jesus está te dando a oportunidade de você voltar ao primeiro amor, de você voltar a praticar as primeiras obras. Lembra-te, quando você fazia as primeiras obras, não tinha tempo nem hora, tudo nas nossas vidas tinha disposição para tudo, para fazer a obra. Meus irmãos, é tempo de nós voltarmos a fazer aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Amém? Que você possa ficar com esta palavra em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.